Oi pessoal, aqui é o Júlio, professor de Ciências, e vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da relação entre as políticas públicas de saúde e os indicadores de saúde de uma comunidade. Para começar, o que são políticas públicas? Políticas públicas são decisões e ações desenvolvidas pelos governos, seja o governo nacional, o governo do estado ou um governo municipal, uma prefeitura, com a participação direta ou indireta da população, para garantir para essa população os direitos de cidadania assegurados na nossa Constituição do país, que são o direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, etc. Por exemplo, qualquer programa da Prefeitura de Contagem ou do Governo do Estado de Minas Gerais ou mesmo do Governo Federal que esteja sendo desenvolvido e beneficiando o bairro onde você mora é um exemplo de política pública. Um exemplo concreto, e esse exemplo atinge todo o país. Todos os estudantes atualmente de escolas públicas do país, teoricamente, recebem de 2 em 2 anos livros didáticos das disciplinas. E isso é um exemplo de política pública, então. Como já foi dito, então, a saúde é um dos direitos garantidos na Constituição do nosso país. Mas o que significa saúde? Saúde não é somente a ausência de doenças, é algo mais amplo, que seria o completo bem-estar físico, mental e social. Então a saúde está relacionada também ao direito de se viver em um ambiente equilibrado, saudável, com condições de saneamento básico, ou seja, com acesso à água potável, rede de esgoto, coleta de lixo, boas condições de moradia, enfim, todas as condições para se ter uma vida digna. Uma determinada população vive numa situação contrária a essa, ou seja, num ambiente desequilibrado, sem saneamento básico e outras situações negativas, a saúde coletiva daquela população vai ser refletida, vai ser afetada, como a gente vai poder ver mais à frente. Então, as políticas públicas elas podem ser em várias áreas diferentes. Especificamente em relação à saúde, além do acesso ao saneamento básico, por exemplo, a gente tem vários outros exemplos de políticas públicas que podem e devem sempre ser desenvolvidas, como, por exemplo, as campanhas de vacinação de várias doenças, a manutenção de todo o sistema público de saúde, a construção de hospitais, UPAs, contratação de todo o pessoal, médico, enfermeiros e todas as outras pessoas envolvidas para fazer funcionar um hospital, uma UPA, etc. As campanhas educativas, que são levadas em jornais, na televisão, então, por exemplo, de controle de doenças como dengue e várias outras, campanhas educativas sobre alimentação, campanhas como as campanhas de prevenção a câncer de mama, câncer de próstata, enfim, qualquer ação em relação à saúde vai ser uma política pública, desenvolvida pelo governo, vai ser uma política pública de saúde. As condições de saúde de uma população, elas são medidas através de medidores chamados indicadores de saúde. Existem vários indicadores de saúde, centenas deles. Então, só alguns exemplos. Taxa de mortalidade infantil, que é a proporção de recém-nascidos que morrem antes de completar uma determinada idade. Então, pode ser feita a taxa de mortalidade infantil até 1 ano, ou seja, porcentagem de recém-nascidos que morrem antes de completar 1 ano, ou 5 anos, e assim por diante. A taxa de mortalidade geral, a porcentagem de óbitos em relação ao tamanho da população, incidência de doenças transmissíveis através da água contaminada, como amebíase, gastroenterite e outras, incidência de doenças transmitidas por animais, como dengue, malária, etc., porcentagem de crianças com desnutrição, incidência de infarto, por exemplo, enfim, são as medidas de saúde mesmo tomadas em proporção ao tamanho da população. Então, esses são chamados indicadores de saúde. É bem fácil a gente entender que é claro que existe uma relação direta entre as políticas públicas de saúde e as condições de saúde de uma população. Quanto maior for a aplicação de políticas públicas, melhores serão as condições gerais de saúde da população. Essa é uma relação que não existe dúvida para a gente entender essa relação.
Esses 4 mapas a seguir, eles mostram para a gente uma relação bem clara, então, entre isso que eu acabei de dizer, né, entre as políticas públicas e um dos indicadores, né, mas reflete as condições de saúde da população. Nos 4 mapas eu destaquei, né, todos os mapas mostram o Brasil e dividido por estados, né, os seus estados do Brasil, aqui está o estado de Minas Gerais, e eu destaquei aqui 2 estados para a gente fazer uma comparação, que seria o estado de São Paulo, que é considerado o estado mais desenvolvido, de um modo geral, mais rico e mais desenvolvido do país, e o Piauí, no Nordeste, que é um dos estados que tem mais problemas de desenvolvimento, né? Ou seja, menos desenvolvido em comparação a São Paulo, por exemplo. O primeiro mapa mostra domicílios cuja principal fonte de água era a rede geral de abastecimento, ou seja, mostra por estado a porcentagem de casas que recebem água tratada, né? Água potável, limpa, sem contaminação, né? Água segura para se consumir. Então aqui tem uma escala em azul, quanto mais escuro o azul, é a maior porcentagem de casas que recebem água tratada. Então a gente comparando São Paulo e Piauí está ali nos 70% de casas que recebem água tratada, enquanto São Paulo, 90% das casas recebem água tratada. O segundo mapa está mostrando a porcentagem de casas ou de domicílios, né, que recebem coleta de lixo, em que o lixo é coletado na porta de casa para se evitar lixões, etc. Também com uma escala em verde, não é? Então aqui o Piauí tem uma porcentagem baixa, que 75% das casas têm o seu lixo coletado através da coleta urbana de lixo, enquanto São Paulo, 95% dos domicílios das casas recebem a coleta de lixo. O terceiro mapa, ele traz a porcentagem de casas que recebem a coleta de esgoto, né? Ou seja, que o esgoto é jogado numa rede de coleta de esgoto, né? Tem esgoto encanado. Enquanto que no Piauí, em torno de 20% das casas tem rede de esgoto instalada, em São Paulo, 80%. Né? Então tem uma porcentagem muito mais alta de coleta do esgoto através de uma rede encanada de esgoto. Esses 3 primeiros mapas, então, eles trazem para a gente a porcentagem, não é, de domicílios, né, ou da população que é atendida com 3 políticas públicas importantes, né, que são o fornecimento de água tratada, a coleta de lixo e a coleta do esgoto. E se a gente observar o último mapa, ele traz um indicador de saúde que é a taxa de mortalidade infantil. Todos os mapas aqui foram dados do ano de 2018. Se a gente observar, nessa escala aqui, quanto mais próximo do marrom mais escuro, são os locais onde tem uma taxa de mortalidade mais alta, ou seja, onde morrem mais crianças recém-nascidas em relação à população. Né, o número de casos de mortalidade infantil a cada 1.000 habitantes na região. E quanto mais azul, no final da escala aqui, é onde a taxa de mortalidade infantil é menor, ou seja, tem menos morte de crianças a cada 1.000 habitantes. Se a gente comparar São Paulo e Piauí, a gente vê que a diferença é gritante, né? Os dois estão nos 2 extremos aqui da escala, ou seja, o Piauí tem uma alta taxa de mortalidade infantil e São Paulo tem uma taxa de mortalidade infantil das mais baixas aqui encontradas no país, né, que está na escala aqui no finalzinho, aqui no azul claro. Então fica bastante fácil a gente entender exatamente a relação entre as políticas públicas, essas 3 aqui, por exemplo, né, fornecimento de água, coleta de lixo e coleta de esgoto, com o indicador de saúde, a taxa de mortalidade infantil. Quanto maiores as políticas públicas, né, por exemplo, São Paulo em relação a Piauí, menor vai ser a taxa de mortalidade infantil. Então, a gente observando com atenção esses mapas, essa relação fica bem clara. Para concluir, as políticas públicas não são nenhum favor concedido pelos nossos governantes, pelos nossos representantes, e são um direito assegurado pela Constituição. E nenhum benefício prestado através de alguma política pública é gratuito, porque, na verdade,
são serviços pagos por nós mesmos através de todos os impostos que a gente paga. Quando a gente consome qualquer coisa, a gente compra qualquer coisa em uma loja, na padaria, qualquer coisa, ou paga imposto, os recursos das políticas públicas vêm desse dinheiro, ou seja, então é dinheiro público, e quando é aplicada uma política pública em uma determinada região, uma cidade, um bairro, um estado, ou no país como um todo, o governo nada do que está fazendo, nada mais além de garantir esse direito da população, não é assegurado então pela nossa Constituição. Pessoal, então é isso. Leiam com bastante atenção o texto. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.